Dispositivos elétricos. O nono dispositivo, fusíveis. São elementos que têm como função a proteção contra curto-circuito. O relé de sobrecarga, que nós vimos anteriormente, ele tem a função de proteger o acionamento contra sobrecargas. O fusível vai ser um dispositivo para proteção contra curto-circuito. Sua operação se baseia em um elemento fusível, devidamente projetado, que abre o circuito, interrompendo na ocorrência de um curto-circuito. Ocorreu o curto-circuito, o fusível opera, ou seja, ele queima, protegendo, abrindo o circuito e, consequentemente, protegendo todo o acionamento. Novamente, se a gente fizer uma comparação com o relé de sobrecarga, o relé de sobrecarga, quando atuar na ocorrência de uma sobrecarga, ele pode se rearmar de maneira automática ou manual. O fusível, quando operou, ele queima e a gente não consegue mais aproveitá-lo. O elemento fusível pode assumir diversas formas de acordo com a sua corrente nominal. Características de fusíveis. Além da corrente nominal, os fusíveis têm como classificação a faixa de interrupção ou classe de função, representadas pelas letras minúsculas G e A, conforme a seguir. Ou seja, a gente vai especificar um fusível, a gente vai dizer a corrente dele, por exemplo, quero um fusível de 10 amperes, e a gente pode especificar também em seguida a classe de função. G minúsculo, fusíveis capazes de operar a partir do menor valor de sobrecorrente, sendo considerados fusíveis de faixa completa. Isso quer dizer que se nós temos um fusível, por exemplo, de 10 amperes, qualquer valor de corrente acima de 10 amperes faz com que esse fusível opere. Temos também fusível pela letra A minúscula, que são capazes de operar a partir de um determinado múltiplo do valor de corrente nominal. Esse tipo de fusível reage a partir de um elevado valor de sobrecorrente, sendo considerado fusível de faixa parcial. Neste caso, este fusível de 10 amperes, por exemplo, se ele for da classe de função A minúsculo, ele pode operar com uma corrente bem acima de 10 amperes. Pode operar, por exemplo, com 150 amperes, 200 e assim por diante. Isso quer dizer também que o fusível de 10 amperes permite que uma corrente bem maior passe por ele sem que ele queime. Supondo um exemplo aqui, um fusível de 10 amperes, por ele pode passar uma corrente ali de 200 amperes e ele não vai queimar. Isso depende, obviamente, do tempo que essa corrente de 200 amperes está passando pelo fusível. Isso a gente vai ver mais adiante aqui nos vídeos sobre fusíveis. Categorias de utilização, que é a classe de objetos protegidos. Nós temos também as letras L maiúsculo e G maiúsculo, que indica proteção contra cabos e linhas e também proteção em geral. M, equipamentos eletromecânicos. R maiúsculo, proteção contra semicondutores. B maiúsculo, instalação em condições pesadas, que seriam instalações em minas. Essas definições aqui são por norma. Os fusíveis devem ser especificados por classe de serviço, que são compostas da classe de função e classe de objetos protegidos, e são representados por duas letras. Antes de apresentar as letras, tenham em mente então que nós temos fusíveis que têm classe de serviço, existe classe de função e classe de objetos protegidos. A classe de serviço é a combinação aqui das duas anteriores. Então nós teríamos fusíveis, por exemplo, G minúsculo, L maiúsculo, que seria proteção total de cabos e linhas. A minúsculo, M maiúsculo, proteção parcial de equipamentos eletromecânicos. AR, proteção parcial de equipamentos eletrônicos. GR, proteção total de equipamentos eletrônicos. E GB, proteção total de equipamentos de minas. Em motores, geralmente se empregam fusíveis de classe de serviço AM, pois a característica dessa proteção é ter um efeito atrasado, já que a corrente de partida de um motor é diversas vezes maior que a corrente nominal. Isso quer dizer que, para motores, nós vamos ter que colocar um fusível que tenha essa classe de serviço. Isso porque, por exemplo, um motor de 50 amperes, a gente coloca lá um fusível de 50 amperes, mas o motor vai precisar fazer a partida, a corrente vai ser de 5 a 10 vezes maior que a corrente nominal, então a gente teria lá 500 amperes na partida, o fusível tem que aguentar esses 500 amperes por um curto intervalo de tempo. E esse fusível do tipo AM, de fato, aguenta esta sobrecorrente por um determinado tempo. Novamente, nós vamos ver isso em um dos vídeos mais adiante. Aqui termina este vídeo.